Queridos, nós estamos no nosso 32º dia de desafio quaresmal, lendo a Bíblia inteira nessa quaresma de 2025. E olha, hoje eu vou fazer um resumo de 3 livros. Vou falar de Neemias, vou falar de Esté e vou falar de Malaquias. Esses 3 livros a gente está lendo, já caminhando para o finalzinho do Antigo Testamento. Então, quem é Neemias? Neemias, ele é copeiro do rei Artaxerxes, o rei Artaxerxes, que está agora no poder. E Neemias, a sua história, ela se dá alguns anos após a ida do Esdras para Jerusalém. Neemias ainda tinha ficado, e ele recebe notícias das coisas que estão acontecendo em Jerusalém. Só que assim, as coisas não vão muito bem em Jerusalém, e as notícias não são muito boas, ainda muita miséria e humilhação ali em Jerusalém. E preocupados com tudo, eles mandam informação da seguinte situação: as muralhas, os portões, as portas de Jerusalém, nada. Jerusalém toda aberta, e eles preocupados, claro, até com a segurança, de Jerusalém, tinha que fazer alguma coisa. Então, quando o Neemias ouviu isso, essa mensagem do seu irmão, a Bíblia diz que ele sentou e se pôs a chorar por vários dias, e chorou, e depois ele foi e orou ao Senhor. Assim que ele orou ao Senhor, ele tomou a decisão de ir até o rei. Então, ele procura o rei Artaxerxes para contar a situação de Jerusalém. Gente, o rei Artaxerxes não só permitiu que Neemias voltasse para Jerusalém, mas ainda concedeu a ele recursos para que ele pudesse levar para a reconstrução das muralhas de Jerusalém. Então, ele recebe a incumbência, recebe a autoridade, cartas para ir pedir ajuda para quem ele precisava, enfim, de tudo aquilo que ele precisaria para voltar e reconstruir as muralhas e as portas de Jerusalém. Então, Neemias vai partir para essa missão. Esdras, naquela ocasião, ele tinha a missão de reconstruir o templo. Neemias recebe a missão de reconstruir as muralhas e as portas de Jerusalém. Ele tinha ordens do rei para isso. Então, o que vai acontecer? Surgem os inimigos, como sempre, para se oporem aos atos, a missão que Neemias recebeu, Eles fazem tudo para atrapalhar os israelitas, mas fazem tudo. Então, Neemias recorre a Deus. Eu quero ler essa palavra aqui. Neemias, então, ele recorre a Deus, diz: ouvi, ó nosso Deus, como nos desprezam. Fazei recair sobre as suas cabeças todos os seus insultos, fazei deles a presa de outros em uma terra de exílio. Não perdoeis a iniquidade, que seu pecado jamais seja esquecido diante de vossa face. Tão grande é o escândalo que fizeram diante dos construtores. Assim reconstruímos a muralha. Ela foi definitivamente reparada até a metade da sua altura. Isso porque o povo pôs o coração em trabalho. Então, Neemias recorreu ao Senhor. Muitas oposições, e por isso ele assim, sempre vigilante. Olha só, capítulo 4, versículo 17, diz assim: quanto a mim, meus irmãos, minha gente, os meus guardas de minha escolta, nem mesmo nos tocávamos nas vestes, cada um guardava a sua arma ao alcance. Então, assim, os inimigos fazendo de tudo, e ele nem dormia, ficava armado ali de vigília, sabe? Entendeu? As oposições vão aparecendo, que acaba tendo que
prender o Neemias, né? E assim acontece na nossa vida, para que possa atuar de outra forma, de outra maneira. Agora ele está como vigília, né? Para que eles tenham paz, pelo menos para reconstruir as muralhas e as portas de Jerusalém. Então, eles tinham acabado de retornar e já tinha usurpadores no meio deles, né? Entre eles mesmos, os israelitas. Olha só o que vai dizer lá no capítulo 5. Depois de ter refletido, censurei as pessoas importantes e os magistrados, dizendo: por que cobrais usuras de vossos irmãos? Convoquei então, por causa deles, uma grande assembleia e disse-lhes: nossos irmãos judeus que tinham sido vendidos às nações, nós os resgatamos segundo a nossa posse, e vós vendeis os vossos irmãos? É a nós que eles seriam vendidos. Calaram-se, não encontrando o que responder. Eu continuei: o que fazeis, o que estáis fazendo não é correto. Não devias caminhar no temor do nosso Deus para evitar o insulto das nações, das nações que são nossas inimigas. Tá? Então eles mal tinham voltado e já estavam ali usurpando uns dos outros, né? Então é nesse sentido que o Neemias vai fazer essa exortação. E aí o capítulo 6, os inimigos, eles tinham a intenção de continuar fazendo mal a Neemias, né? E aí enviaram 4 mensageiros, né? Eles enviaram 4 mensageiros. Na 5ª mensagem, 4 mensagens eles enviaram. Mandaram solicitar uma entrevista em umas aldeias. Tinham a intenção de fazer-me o mal. Enviei-lhes mensageiros para dizer: estou em via de executar um trabalho importante, não posso descer. Não tenho desculpa para interromper o meu trabalho e não posso deixar a obra para descer até vós. Então, eles vão mandando mensagem, e pela 5ª vez, Sanabalate fez-me a proposta por um seu servo, que trazia na mão uma carta aberta no qual estava escrita, olha o que estava escrito: foi divulgado entre agentes de Gósen, afirma que se tu reconstróis a muralha, é porque tu e os teus judeus está projetando uma revolta, e pelo que se diz, deseja se tornar-se o rei deles. Terias mesmo enviado profeta para proclamar-te rei de Judá em Jerusalém. Todos esses boatos cedo chegarão aos ouvidos do rei. Estão maquinando contra ele. E ele responde: isso não é verdade. Eles começam a maquinar, dizendo que Neemias quer ocupar o lugar do rei. Aí ele diz: não existe nada de verdadeiro no que vocês dizem. Vocês é que estão inventando isso. E aí, enfim, Neemias concluiu, né? Os muros foram construídos de forma extraordinária, mas olha, lindo por fora, todo mundo via aquela beleza que foram os muros, os portões, mas por dentro ainda tinha muita coisa para fazer. Um desafio. E o capítulo 7 aparece uma lista de exilados que voltam. Depois, no capítulo 8, a gente vai ver a leitura solene do Pentateuco. Todo o povo se reuniu como um só homem na praça que ficava diante da porta da água e pediu a Esdras, o escriba, ele, que trouxesse o livro da lei. Então o sacerdote Esdras trouxe, e Esdras fez a leitura do Pentateuco ali. Não é o Neemias, é o Esdras, que fez a leitura do Pentateuco ali. E no 9, o que a gente tem? O rito de expiação. Olha isso. Evitaram o contato com os estrangeiros
e se apresentaram para confessar os seus pecados e as iniquidades de seus pais, de pé em seus lugares, escutaram a lei do Senhor seu Deus durante o quarto dia. Durante o outro quarto do dia, confessaram seus pecados e prostraram-se diante do Senhor teu Deus. Depois, no 10, a lista daqueles que fizeram um compromisso. Está aqui, compromisso do povo, é uma lista grande. No 11, vai acontecer o recenseamento. E, por último, no 12, a inauguração das muralhas. Logo depois que eles comemoravam, no capítulo 12, a gente vai ver a inauguração das muralhas, aqui. E, por fim, lá no capítulo 13, logo depois de comemorar, da festa, o povo aparece aprontando de novo, né? É uma coisa rotineira na vida do povo israelita. Então, olha só, versículo 18 do capítulo 13. Vossos pais faziam o mesmo, e foi por isso que Deus fez cair todas as desgraças sobre vós e sobre esta cidade. E vós ireis acender a sua cólera contra Israel, profanando o sábado. Em consequência, logo que as portas de Jerusalém foram cobertas de sombra, antes do sábado, mandei que fechasse as portas e só as abrisse depois ao sábado. Ademais, coloquei às portas alguns dos meus homens, a fim de impedir que qualquer mercadoria entrasse durante o dia de sábado, e por aí vai. Lá no 23, olha, naqueles dias encontrei os judeus que tinham se casado com mulheres em Azoto, olha isso, de Amon e de Moabe. A metade dos seus filhos falavam a língua de Azoto e não sabiam o hebraico. O mesmo sucedia com a língua dos outros povos. Admoestei-os, amaldiçoei-os, até bati em muitos e arranquei os cabelos deles, de alguns deles, e ordenei-lhes em nome de Deus que não mais dessem suas filhas aos filhos de estrangeiros e não tomassem as filhas estrangeiras para os seus filhos e para si mesmo. O Neemias chegou até bater, arrancar o cabelo de tão bravo que ele ficou com esse povo, né? Afinal, ele termina dizendo, lembra-te, lembra-te de mim, ó meu Deus, para o meu bem. Uau, ele termina assim, o Neemias termina fazendo essa súplica a Deus. E nós já entramos no livro de Esté. Esté está contando uma história que acontece em média 100 anos depois do exílio da Babilônia. 100 anos. O que acontece? Nem todo mundo quis voltar para Jerusalém. Algumas pessoas preferiram ficar ali na Pérsia mesmo, alguns judeus. E essa comunidade judaica, ela está habitando em Susa, que é uma antiga capital ali da Pérsia. Gente, aqui, esse livro, o que nós vamos ver é um livro carregado de deusidências. Eu nem falo coincidências, não. É deusidências e uma reviravoltas, não, são muitas reviravoltas irônicas, demais, de Deus, que a gente vai ver nesse livro. O rei da Pérsia é o Assuero, para algumas bíblias, o Xerxes, é o cara que está no poder da Pérsia. O que o rei faz? Ele começa promovendo uma festa de nada mais, nada menos que 180 dias de golo, bebedeira e festa e festa. 180 dias. E depois ele vai acrescentar mais 7 dias de festa para o povão, para todo mundo. Ou seja, 187 dias de festa, meu irmão. É muita festa. E no último dia da festa, o rei tem uma inspiração que eu não sei de onde ele tirou essa inspiração. No último dia do banquete, ele tem uma ideia de expor a sua esposa, a rainha. Ele queria mostrar a beleza da rainha para todo mundo contemplar,
a beleza da rainha Vasti, é o nome da rainha. Ele queria expor ela ao público, né? Ele quer exibir a beleza da rainha para todo mundo ver. Só que ele não contava com uma coisa. A rainha, nananina não, a rainha não quis saber disso não. Falei, eu acho que a rainha, gente, 180 dias de festa cá pra nós, né? Ela já não estava aguentando mais festa na vida dela. Mais de meio ano, 187 dias de festa. E a rainha não aceitou a proposta do rei. Isso deixou o rei extremamente furioso. Ele teve um acesso de fúria muito grande. E o que ele faz? Ele resolve consultar os seus assessores para ajudar ele no discernimento daquilo que ele deveria fazer com a atitude da rainha. Então, olha só. Ele consulta os seus assessores que disseram para ele assim, ó, não foi somente em relação ao rei, respondeu um dos assessores, um dos seus conselheiros, chamado Mamucan. Ele respondeu, não foi somente em relação ao rei que se comportou mal a rainha Vasti, mas também em relação a todos os príncipes dos povos das províncias do rei Assuero. Porque a conduta da rainha será conhecida de todas as mulheres e as incitará a desprezar os seus maridos. Dirão, o rei Assuero mandou trazer à sua presença a rainha Vasti, mas ela não foi. Daqui em diante, as mulheres dos príncipes da Pérsia e da Média, sabendo da conduta da rainha, responderão do mesmo modo a todos os grandes do rei, e disso resultará por toda parte desprezo e irritação. Se o rei achar bom, ó o conselho, publique-se em seu nome um decreto real, é um decreto real, que ficará consignado nas leis da Pérsia e da Média como irrevogável, em força do qual Vasti não apareça mais diante de Assuero e o rei confira o título de rainha a outra que seja mais digna. Quando o edito for conhecido, na imensidade do seu reino, todas as mulheres respeitarão os seus maridos, o maior até o humilde. Esse parecer agradou ao rei e aos seus príncipes, de modo que o rei seguiu o conselho de Mamucan. O rei expediu cartas para todas as províncias reais, a cada uma em sua escrita, e cada povo em sua língua própria. Elas decretavam que todo marido devia ser o senhor da sua casa e fazer-se respeitar por sua mulher. Agora, quem manda nas casas, segundo o decreto do rei, é o marido. As mulheres não têm direito de falar nada, que é decreto real, filho, irrevogável. Então, ele decide redigir esse decreto. O homem agora é o senhor da casa. Depois, os assessores do rei têm uma outra ideia, mais brilhante ainda. A ideia deles é o seguinte: vamos fazer um concurso de beleza e nomear uma nova rainha para o rei. E aí, todas as moças solteiras são intimadas a participarem desse concurso de beleza. E olha quem vai para o concurso de beleza? A linda, a mulher, a moça perfeita, chamada Esther. Quem é Esther? Esther é uma benjaminita, ela é da tribo de Benjamim, órfã, e foi criada pelo seu primo. Ele era tutor dela, ele se chamava Mardoqueu. Ele ensinou tudo sobre a lei judaica para ela, ela sabia tudo, segundo as orientações que o seu primo passou. Ele, um homem temente a Deus, judeu, raiz, passa para ela todos os ensinamentos, os preceitos, as leis e etc. Ele instruiu a Esther, não
não revelar a sua origem lá nesse concurso. Não fala que você é judia, não, pelo amor de Deus, fica quieta lá. Então, ela vai se apresentar ao rei daquele jeito, linda, bonita, chama atenção. O rei fica impressionado com a beleza. Gente, primeiro, assim, o concurso, as mulheres, elas ficaram 1 ano se embelezando, 1 ano, um verdadeiro harém, era um harém, 1 ano, sim, se perfumando com óleos, mirras, cosméticos, bálsamos. 1 ano as mulheres ficaram. A tal da Esther já era bonita. E ainda ficou 1 ano se embelezando. Quando ela se apresenta para o rei fica apaixonado com a beleza daquela mulher. Ele fica tão louco que no mesmo dia ele resolveu coroar Esther como rainha. E agora o que a gente tem, gente? Uma judia rainha da Pérsia. Só que ela permanece com a sua originalidade ali oculta, ela não fala para ninguém quem ela é. O Mardoqueu, nesse tempo, ele é funcionário lá também da corte real. O Mardoqueu também está lá dentro, né? Está ali. Ele fragou 2 caras, 2 oficiais do rei, eunucos do rei, tramando a morte do rei. Então Mardoqueu, né, tio, primo da Esther, conta para ela que agora é rainha, e ela, por sua vez, repassa ao rei a situação. O rei investiga para ver se é verdade, e ele descobre que realmente é verdade aquilo que o Mardoqueu tinha falado, e o Mardoqueu salvou a vida do rei, né? Então, os 2 que tinham planejado a morte do rei foram enforcados, os 2. Detalhe, tudo o que acontecia era registrado nos editos anais do rei. Era uma espécie de ata, entendeu? Era a crônica vigente daquele rei que estivesse vigente. Então tudo era registrado ali. Então eles registraram esse fato ali, esse fato de Mardoqueu, em que o rei foi poupado, a vida do rei foi poupada, ficou registrado ali nesses livros, nesses editos reais aí do rei. Aí no capítulo 3 me aparece na história um camarada chamado Amã. Ele é um dos oficiais do rei, e o homem, segundo a ótica do rei, o mais eficiente de todos os homens. Era um oficial muito eficiente, e o rei amava esse tal de Amã, de tal forma que o rei decretou uma ordem. Esse cara, ele é um agagita, ele é descendente dos cananeus ali, né? O rei eleva o Amã a uma condição ao ponto de decretar que todo servo do rei deve dobrar o joelho diante dele quando passar por ele, ou se curvar diante dele de alguma forma. E todo mundo vai obedecendo a ordem do rei. Só o tal do Mardoqueu que não. É aí que tá. Aí lá no capítulo 3, Amã viu que Mardoqueu não queria nem se inclinar, nem prostrar-se diante dele, e ficou irado, pôs-se em cólera. Então o Amã vai atrás do rei, só que ele não vai contar que o Mardoqueu não quer ajoelhar diante dele, não. Ele não vai apenas falar isso, não. Ele vai contar a história toda. Olha lá, vamos ver. Olha o que o Amã vai fazer. Então Amã disse ao rei Assuero: há em todas as províncias do teu reino uma nação dispersa e separada das outras,
Suas leis são diferentes das dos demais povos. Se nega a observar as leis do rei. Não convém aos interesses do rei deixar essa gente em paz. Olha o que é ardiloso ele. Se ao rei lhe parece bem, dê-se ordem de fazê-los perecer, e eu passarei 10.000 talentos de prata nas mãos dos funcionários para que recolham ao tesouro real. O cara, ele ainda quer pagar o rei, dá tipo uma recompensa para o rei matar todos os judeus. Ele não está preocupado só com Mardoqueu agora não, agora ele quer que mata todo mundo. Ele oferece até para o rei. Então, o cara tem moral com o rei então redige um decreto para mandar matar todo mundo. É homem, a Bíblia diz assim, homem, mulher, criança, velho, todo mundo agora vai ser morto por causa do decreto do rei. E lembrando, é um decreto irrevogável, ninguém pode voltar atrás. Então a rainha, ela tem acesso ao decreto do rei, ela fica desesperada, ao passo que ela vai até Mardoqueu, e diz assim, ó, as palavras de Esther foram referidas a Mardoqueu e lhe mandou responder, não imagines que serás a única entre todos os judeus a escapar por estares no palácio. Se te calares agora, o socorro e a libertação virão aos judeus de outra parte, mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se não foi para essas circunstâncias que chegasse a realeza? Então Mardoqueu fala com ela, será que não foi para isso que Deus te fez rainha? Se você não for falar com o rei, tudo bem, Deus vai nos libertar de outro jeito, mas você vai perecer. E aí Esther mandou responder a Mardoqueu, vai reunir todos os judeus de Susa, jejuai por mim, ela pede, faça um jejum, não como nem bebe durante 3 dias e 3 noites, eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois disso, apesar da lei, irei ter com o rei. Se for preciso morrer, eu morrerei. Uau! A rainha sumiu. Então, ela vai, se veste com as melhores roupas, se embeleza daquele jeito que já era da natureza dela, né? Então, ela vai se embelezar mais ainda, e quando se apresenta ao rei, o rei já pergunta, o que tens, rainha? O que queres? Pede-me e eu te darei, ainda que seja a metade do meu reino. O rei oferece a ela. Então ela pede ao rei que convide Amã para um banquete que ela quer dar com ele naquele dia, né? E aí o Amã vai se achando para a festa, para o banquete da rainha com o rei, a rainha e o rei. E quando chega lá, o rei fala na frente de Amã, pede o que quiseres de mim, rainha, eu te darei ainda que seja metade do meu reino. E ela fala, amanhã eu quero outro banquete, o rei e o Amã aqui, para esse outro banquete, vamos fazer outro banquete, e amanhã eu vou revelar o que eu quero. E aí pronto. Quando voltou no outro dia, o Amã saiu dali todo feliz. Acho que ele estava meio manguaçado, né? A Bíblia diz lá, quer ver? Olha lá, Amã voltou naquele dia gozoso e alegre de coração. Ele estava bem feliz. E o que acontece? Ele encontra no meio do caminho o tal do Mardoqueu. E aí, ao B.O., o Mardoqueu não se curva, não reverencia o Amã, ele fica irado de cólera, fica muito bravo, muito irado de cólera. E aí, segundo a orientação da sua própria esposa, ele manda fazer, sua esposa e os seus aliados ali, né? Ele manda fazer uma forca para que no dia seguinte ele possa pedir o rei a ordem para poder matar
o Mardoqueu. No dia seguinte, acontece que naquela noite o rei não conseguia dormir. O rei não conseguiu dormir naquela noite e ele mandou que trouxessem o livro dos anais, as crônicas reais, para que pudessem ler para ele. E os servos começaram a ler para ele o livro dos anais. Quando chegou na parte que contou que Mardoqueu salvou a vida dele, né, naquela conspiração daqueles eunucos, imediatamente o rei perguntou: que recompensa foi dada a esse Mardoqueu? E o servo falou: não foi dado nada para ele. O rei ficou indignado com aquilo. E falou: gente, como que não fizeram nada para ele? Salvou a vida do rei. Né? Então, o rei pergunta para o tal do Amã o que ele deve fazer para honrar um homem. Aí Amã era o homem de confiança do rei, que era quem tinha total moral com o rei. Pensa assim: o rei, se ele está pensando em honrar um homem, certamente esse homem vai ser eu. Aí ele vai dar a resposta para o rei, o que ele acha que deve fazer para honrar um homem. Aí ele diz: por isso, respondeu o rei, para um homem a quem o rei deseja honrar, convém que lhe tragam as vestes com que adorna o rei, com que se adorna o rei, o cavalo que o rei monta, e sobre a sua cabeça se coloque uma coroa real. As vestes e o cavalo se darão a um dos senhores da corte, e estes revestirá um homem a quem o rei quer honrar, e o passeará a cavalo pela praça da cidade, dizendo em altas vozes diante dele: é assim que é tratado o homem a quem o rei quer honrar. Então ele faz isso. O rei ordena que seja feito exatamente aquilo que Mardoqueu fez. Porém, o rei ordena a Mardoqueu, ordena a Amã fazer. O rei faz exatamente aquilo que tem que ser feito a Mardoqueu, só que ele ordena a Amã fazer tudo para Mardoqueu e diz assim: não omita nada, faça tudo. É ele que vai ter que fazer tudo aquilo a Mardoqueu. Ele tinha chegado ali para pedir ao rei a cabeça de Mardoqueu. E olha a situação que Amã agora ficou. Ele ficou destruído, ele ficou arrasado. Então, chegou a hora do banquete. O rei, no segundo dia, lembra? Segundo dia da rainha, ele foi com o rei para o banquete, né? E o rei perguntou para a rainha de novo, na frente de Amã: o que queres que eu te faça? Qual que é o seu pedido? Eu te darei ainda que seja metade do meu reino, né? Então, olha o que a rainha vai dizer. Olha isso. A rainha respondeu: se achei graça aos teus olhos, ó rei, e se ao rei lhe parecer bem, concede-me a vida. Eis o meu pedido, salva o meu povo. Eis o meu desejo. Ela não quer metade do reino. Fomos votados, eu e meu povo, ao extermínio, à morte, ao aniquilamento. Se tivéssemos sido vendidos como escravos, eu me calaria, mas ei que agora o opressor não poderia compensar o prejuízo que causa ao meu rei. Ela agora está se admitindo judia. Então o rei pergunta para ela: mas quem está maquinando tudo isso? E ela diz: é Amã. Na frente de Amã, ela fala: é Amã. Amã fica aterrorizado diante do rei e da rainha. Ele está aterrorizado. Então o rei tem um acesso de cólera. A Bíblia diz aqui que ele vai lá para o jardim, vai lá tomar um ar, enfurecido de raiva com Amã. E Amã fica ali
suplicando a rainha um perdão, e ele avança nela ali num estado assim de desespero. Quando o rei volta, o rei vê ele ali em cima da rainha, ele pensa que ele estava querendo matar a rainha, alguma coisa. Ele chama um dos seus guardas e fala para eles que é para executar o Amã. Só que um dos guardas já fala que o Amã tinha construído uma forca ali, tinha mandado construir uma forca para matar o Mardoqueu. Então o rei falou, é nessa forca mesmo, que seja morto ali. Ele construiu a forca para ele mesmo, né? Depois o rei vai e emite um outro decreto, porque o decreto que ele tinha redigido, ele não podia voltar atrás. Então ele redige um outro decreto dizendo assim, ó, o dia em que Judá será atacado, entendeu? Então ele edita um decreto para que Judá fique atento, que esse será o dia do ataque, né? Então o Mardoqueu joga dados para decidir o dia que será o ataque, né? Como o rei não pode voltar atrás com seu decreto, então ele emite um outro decreto para avisar os judeus o dia em que será o ataque, o dia que eles serão atacados. Então os judeus estavam preparados, entendeu? Os judeus, então quando chega o dia do ataque, os judeus vão e matam os seus inimigos, né? Eles matam seus inimigos. Mardoqueu, ele é elevado, né? Ele é promovido e ele vai ganhando mais respeito do rei, ele vai assumindo o lugar do Amã. Então, a rainha também, ela pede que elimine os 10 filhos de Amã, né? Depois, os oficiais persas que se uniram a eles, ela pede para aniquilar todo mundo, enfim, e vai aniquilando aqueles que se levantaram contra os judeus. Ou seja, agora eles vão festejar, é a festa do Purim, que é comemorada anualmente, é uma comemoração pela libertação. Pur significa sorteio, né? Eles vão promover essa festa, que Purim vem dos dados, os dados de Amã, ele jogava dado, né? Mardoqueu é exaltado, e aí lá no capítulo 11, que continua, né? Nossa Bíblia, o capítulo 11, vem o sucesso dos judeus em Susa, chega lá no Egito, a fama deles chega no Egito, né? Mardoqueu tem um sonho apocalíptico aqui, a gente vai vendo aqui no capítulo 11, e, enfim, esse adendo, esse apêndice aqui do livro de Esther, ele vai contando essas histórias, né? O capítulo 13 conta a história do edito real do rei contra os judeus, né? Aí temos aqui uma cópia da carta, a oração do Mardoqueu, temos aqui, 14 a oração da Esther, ela desmaia depois dessa oração, no 15 a exortação de Mardoqueu a Esther para que ela fosse ao rei, e no 16 o edito de Assuero em favor dos judeus. Assim nós finalizamos o livro de Esther, nesse adendo, nesse apêndice que tem aqui. E começamos e terminamos hoje o livro de Malaquias, né? Malaquias, ele é o último livro do Antigo Testamento, tá aqui. Ele vai profetizar para um povo entregue à corrupção, né? Um povo entregue ao pecado. O livro, ele apresenta uma estrutura aqui de 6 questionamentos levantados pelos israelitas, que Malaquias vai respondendo em nome do Senhor. Essa é a estrutura do livro, né? Começa assim com Deus, que vai declarando o seu amor a Jacó, né? Começa aqui, eu vos amei, o versículo 1. E aí o povo já questiona, o primeiro questionamento, nos amou em quê? Se
nós estamos constantemente sendo castigados. Esse é o questionamento que eles fazem. Nos amou em quê? Eles não entendem o motivo, né? Daí vem a resposta, né? Versículo 2 a 5. Esaú não era porventura irmão de Jacó? Oráculo do Senhor. Contudo, amei Jacó e aborreci Esaú. Transformei suas montanhas em desertos solitários, entreguei sua herança aos chacais do deserto. Ainda que dissesse os edomitas, fomos destruídos, mas nos levantaremos de nossa ruína. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos, que eles construam e eu destruirei. Sua terra será chamada terra de impiedade, o povo contra o qual irou-se o Senhor para sempre. Vereis isto com os vossos olhos e direis, o Senhor é grande, mesmo para além do território de Israel. Então, ele está dizendo que a parte dele, o Senhor está fazendo. Eu continuo fazendo aqui a minha parte. E vocês ainda estão duvidando, né? Na sequência, o Senhor fala aos sacerdotes que desprezam o seu nome. Os sacerdotes estão desprezando o nome dele. E eles perguntam de novo, em que? No versículo 8, em que, né, desprezamos o teu nome? E aí, no 11, vai dizer, Deus aparece que ele é o grande rei. Está dizendo para eles que eles estão fazendo ofertas daquilo que é o resto, daquilo que é a pior parte. É nisso que eles estão desonrando o Senhor. Eles dão aquilo que é pior para Deus. A honra a Deus, ela não é feita com dignidade. Isso é responsabilidade dos sacerdotes. Aí vem o terceiro questionamento, né? Capítulo 2, 10, diz assim, ó, acaso não é o mesmo Pai de todos nós? Não foi o mesmo Deus que nos criou? Por que razão fomos pérfidos uns para com os outros, violando assim o pacto de nossos pais? Judá cometeu uma infâmia, a abominação foi perpetrada em Israel e Jerusalém. Com efeito, Judá profanou o que é consagrado ao Senhor, porquanto amou e desposou a filha de um Deus estrangeiro. Que o Senhor extermine das tendas de Jacó todo o culpado que testemunha o que responde, e o elimine dentre os que apresentam uma oferta ao Senhor dos exércitos. Então, eles estão ouvindo as profecias de Malaquias e está comparando a atitude dos outros povos. Aí Deus responde e dizeis, mas por quê? É porque o Senhor foi testemunha entre ti e a esposa de tua juventude. Foste-lhe infiel, sendo ela a tua companheira e a esposa de tua aliança. Então, Deus está falando, porque vocês estão, por que vocês estão falando de outros povos? Vocês também traíram as suas esposas para se unirem às estrangeiras. Casamento é indissolúvel, casamento é para sempre, né? Então, eles querem se comparar aos outros povos, mas a vida deles também, né, não vai nada legal, né? Então, Deus está fazendo uma comparação. Como se eles estivessem fazendo com Deus, aquilo que eles estão fazendo com as suas esposas. Então, eles replicam lá no versículo 17 do capítulo 2, vós sois pesados ao Senhor com vossos discursos e perguntais, o quê? Olha o que eles perguntam. Nós o cansamos em quê? Eles estão dizendo como se Deus visse a atitude dos ímpios e não os punisse, sabe? Eles estão cobrando isso de Deus. O Senhor, assim, porque dizeis, aquele que faz o mal é bem visto aos olhos do Senhor, que nele se compraz. Onde está o Deus para julgar eles? Eles cobram de Deus isso, né? Como se eles estivessem
agradando a Deus? E aí a resposta vem no capítulo 3 aqui, ó. Vou mandar o meu mensageiro, ó, para preparar o meu caminho, e imediatamente virá ao seu templo o Senhor que buscais, o anjo da aliança que desejais. Ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Quem estará seguro no dia da sua vinda? Quem poderá resistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do fundidor, a lexívia das lavadeiras. Ele se sentará para fundir e purificar a prata, purificará os filhos de Levi e os refinará, como se refina o ouro e a prata. Então eles serão para o Senhor aqueles que apresentarão as ofertas como convém. E a oblação de Judá e Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos, como nos dias de outrora. Tudo é feito no tempo de Deus. Deus vai mandar o seu mensageiro. Deus vai mandar, a promessa do Messias está aí, né? Então, Deus está dizendo para eles, vocês precisam voltar. Versículo 7, o Senhor diz, vossos pais vos apartaram dos meus mandamentos e não os guardaste. Voltai a mim e eu voltarei a vós. Assim diz o Senhor dos Exércitos, né? Deus está dizendo, Deus está dizendo, eu fiz a minha parte, eu preservei a aliança, né? Eu que preservei essa aliança que vocês têm, voltai a mim. E eles perguntam ainda, voltai como? Aqui, né? Deus responde, pode um homem enganar a Deus? E eles perguntam, em que nós te enganamos? Aí o Senhor vai dizer lá no 8, nos dízimos. Pode um homem enganar a Deus? Por que procurais enganar-me? Em que vos tenho enganado? Eles perguntam. No pagamento dos dízimos e das ofertas. Que é o quê? Para a manutenção da casa de Deus. O dízimo é para a manutenção da casa de Deus. Aí vem o sexto e o último questionamento, né? Tem desproferido palavra violenta contra mim, o Senhor fala, e ele fala assim, o que é que nós dissemos contra vós? Porque, olha lá, vamos lá, disseste, é trabalho perdido servir a Deus, que ganhamos com a obediência às suas ordens e com as procissões de luto diante do Senhor dos Exércitos? Agora temos por ditosos os arrogantes e prosperam os que cometem iniquidade, ousam até tentar a Deus e escapam do castigo. Eles estão sempre se comparando aos outros, entendeu? Assim falavam os que temem o Senhor. Mas o Senhor ouviu atento, diante dele foi escrito o livro que conserva a memória daqueles que temem o Senhor e respeitam o seu nome. Eles serão para mim um bem particular, diz o Senhor dos Exércitos. No dia em que eu agir, eu os tratarei benignamente, como o pai trata com indulgência o filho que serve. E vereis de novo que há uma diferença entre o justo e o ímpio, entre quem serve a Deus e quem não serve. Aí o capítulo 4 já começa, né, que é o final do 3. Porque eis que vem o dia ardente como uma fornalha, e todos os soberbos, todos que cometem mal, serão como palha. Esse dia vai vir os queimará, diz o Senhor dos Exércitos. Nada ficará, nem raiz nem ramos. Mas sobre vós que temeis o meu nome, se levantará o sol da justiça, que trará salvação em seus ais. Saireis e saltareis livres, como os bezerros ao saírem do estábulo. E termina com o retorno, contando o retorno de Elias, antes que chegue o grande dia do Senhor. Assim nós fechamos o livro de Malaquias, e também é o último livro do Antigo Testamento.